E a gente volta a repercutir a participação do candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, na sabatina do Jornal Nacional da Rede Globo. Vamos chamar os nossos comentaristas, analisando justamente a participação de Ciro no programa ontem à noite. Amanda Klein falava justamente sobre as questões que envolvem os índices de Ciro Gomes nas pesquisas eleitorais. Amanda, eu perguntava a você sobre essa característica do Ciro, sempre muito desenvolto nas entrevistas, na TV e também nos debates, mas qual é a razão, na sua avaliação, de ele não conseguir transferir esse tipo de bom desempenho nos programas nas pesquisas eleitorais? Nós tivemos um problema com o seu áudio, eu vou pedir para você completar o seu raciocínio, por gentileza. Tá certo, Daniel. Eu estava pegando uma carona no comentário do Zé, quando ele cunhou o termo candidato profissional, e é isso mesmo que o Ciro é, né? Ele é um candidato profissional, é um político bem articulado, preparado, mas, por outro lado, não conseguiu atingir os 2 dígitos, e algumas pesquisas já mostram até uma pequena desidratação da sua campanha. A última BTG-FSB, divulgada na segunda-feira, por exemplo, mostrou o candidato pela primeira vez com 6% das intenções de voto. Ele pontuava mais ou menos 8% nessa pesquisa e apareceu com 6% na segunda-feira, que pode começar a indicar uma corrida pelo voto útil. Agora, por que eu acho que a candidatura do Ciro tem um teto e não cresce? Porque ele conversa com esse espectro de centro-esquerda e esquerda que já foi todo dominado pelo PT. É só a gente olhar a ampla coligação de 10 partidos que o ex-presidente Lula conseguiu formar com essa força gravitacional imensa e deixou o Ciro completamente isolado. E, ao mesmo tempo, ele não consegue conversar com os partidos de centro-direita. Ontem mesmo ele falava no Jornal Nacional que o Luciano Bivar, do União Brasil, deixou as portas abertas. Mas eles têm visões de economia, de país e de Estado, né, de tamanho de Estado muito diferente. O Ciro defende um Estado inchado, paquidérmico. Já o Luciano Bivar, o União Brasil, tem uma visão muito mais liberal de economia. Então, dificilmente esses candidatos conseguem conversar e chegar a denominadores comuns. Impressiona justamente, acho que é um ponto que a gente tem que questionar amanhã no Ciro aqui, já entregando uma pergunta na sabatina, que é justamente se ele não conseguiu formar essa aliança sequer para se candidatar e para a campanha, que elementos, como é que ele consegue, como é que ele imagina que ele conseguiria governar, se ele não conseguiu nem formar alianças para a sua candidatura. Eu acho que isso reflete em grande parte as dificuldades que ele teria para governar. Ele precisaria voltar a conversar com a esquerda, provavelmente reconstruir pontos que ele queimou, porque tem feito críticas muito duras ao Lula, e conversar também com a centro-direita, que deve continuar governando o Congresso, dando o tom do Congresso no ano que vem. Ao contrário da eleição passada, em que a gente teve, 47% de renovação na Câmara dos Deputados, essa eleição indica que talvez a gente tenha um índice maior de reeleição, ou seja, de continuidade. São todos elementos que dificultariam a vida do Ciro caso ele fosse eleito. Mas eu não acho que isso acontecerá, acho cada vez menos provável. Pelo contrário, eu acho que na reta final da disputa a tendência é que a candidatura dele se desidrate cada vez mais. Concorda? A Mota acha que o Ciro atacou muito o presidente Bolsonaro? Ele trouxe alguns dados responsabilizando o presidente com relação, inclusive, à corrupção e também sobre fome, desemprego. Falou que no país 33 milhões de pessoas passam fome, que 120 não fazem as 3 principais refeições do dia. Como você avalia esse dado também preocupante que ele traz, né? Olha, Adriana, teve um dia aqui um dia ou 2 dias em que nós apresentamos em sequência 2 matérias. Uma dizia isso, né? Que 30 milhões de pessoas passavam fome, não sei quantos milhões não faziam 3 refeições. E pouco tempo depois veio outra matéria dizendo que 60% dos brasileiros sofrem de obesidade. Uma das 2 matérias está errada, uma das 2 informações não procede. Mas eu queria voltar ao ponto muito importante que a Amanda e o Zé Maria levantaram. Não existe nada de errado em ser um político profissional. Isso faz parte das democracias. Nas democracias, nós chegamos ao poder através do voto. É normal que algumas pessoas assumam isso como profissão, se especializem nisso. Agora, tem 2 questões que são muito importantes, que foram conversadas aqui. Uma é a habilidade de se comunicar com a mídia versus a habilidade de se comunicar com o eleitor, com o povo, com a pessoa que vai chegar lá na urna e fazer a escolha. Tem candidatos que se portam muito bem na mídia, têm traquejo, respondem rápido, têm o raciocínio ágil,
mas não dizem nada ao coração do eleitor. Tem outros que podem ter menos agilidade, que podem ser mais sensíveis a uma situação de pressão, mas que falam exatamente aquilo que faz com que o eleitor se sinta representado. Então, na hora de escolher, eu acho, é minha opinião, que o eleitor prefere aquele político que pode ser um pouco mais atrapalhado, mas que o representa, do que aquele político refinado, treinado, que já fez media training, mas que fala coisas que não tem nada a ver com a vida dele. Assim, o segundo aspecto dessa comunicação é o aspecto da autenticidade. É quando a gente sente que o político acredita naquilo que ele está dizendo e o eleitor também tem essa percepção. Isso vem junto com uma outra característica, que é o fato do político ter sido fiel às mesmas ideias ao longo do tempo. Tem político que, cada eleição, ele assume um cardápio diferente, né? Nessa eleição ele defende algumas coisas, na próxima já é outra, e ele é um ser em constante mutação. Essas características ficaram óbvias com o fenômeno das redes sociais. Hoje é impossível o político adotar aquele estilo Odorico Paraguaçu, em que ele pega 3 ou 4 coisas assim, que ele repete e acha que ninguém vai conferir, as pessoas não têm como checar. Esse tempo acabou. O tempo agora é de menos grito, menos frase feita, mais autenticidade. Pois é, José Maria Trindade, gostaria de escutá-lo. A maneira como os apresentadores, os entrevistadores da Rede Globo se comportaram com o Ciro Gomes e com o Jair Bolsonaro pode suscitar dúvidas em torno do posicionamento deles ou até da emissora? Pois é, o que o Roberto fala aí, Canhoto, é muito importante, aquela coisa de Coríntios, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor eu nada seria. O que traduz isso é o seguinte, é a verdade, o que você passa. Com relação aos entrevistadores, eu percebi ontem, antes até da entrevista do Ciro, avaliando com o grupo do presidente Jair Bolsonaro em entrevista na Globo, que o principal ponto é esse, é cobrar um jogo igual, né? Tempo igual, Bolsonaro não teve tempo de falar sobre os programas de governo dele, o Ciro teve. Aí pode ser uma habilidade do Ciro Gomes, né? Mas, na verdade, há uma diferença visível. Cobraram muito, né, do presidente Jair Bolsonaro e ele conseguiu se desvencilhar e saiu-se muito bem. Ele não poderia deixar de falar por essa plateia, maior audiência. Cresceu a audiência com o Ciro, mas com o Bolsonaro foi muito maior. Ele não poderia deixar de falar. E é isso que eu acho, que há, sim, uma diferença clara e a cobrança que é essa, que sejam da mesma forma. Se é para ser inquisitor com um, tem que ser com todos. Até a lei eleitoral prevê exatamente esta igualdade. O Ciro falou bastante também sobre e propôs um novo modelo econômico que levaria todo um tempo para ser instalado. Essa proposta é ousada, é possível, e também ele foi bem abordado sobre meio ambiente. Sou eu, Adriana? É para mim a pergunta? Isso, desculpa, acho que você não ouviu, Amanda, mas tudo bem. Desculpa, não ouvi. Está fazendo ajustes hoje. Adriana, eu acho que o Ciro tem, como eu tinha falado antes, né? Ele tem esse programa com começo, meio e fim, é um programa nacional de desenvolvimento, isso está muito bem delineado no programa de governo dele. Eu tinha lido o programa de governo dos outros candidatos. De fato, há uma diferença no programa de governo dele, porque para cada um desses grandes temas, né, desses macro temas, a economia, meio ambiente, segurança pública, educação, saúde, ele tem uma proposta ali delimitada, com começo, meio e fim. Concorde ou não? Acho que isso é um mérito do Ciro Gomes, e talvez tenha a ver com o comentário do Zé quando ele disse que é um candidato profissional, né? O Mota falou em político profissional e de fato não tem nada de errado com isso. O próprio ex-presidente Lula teve que tentar 4 vezes antes de conseguir se eleger pela primeira vez em 2002. Mas acho que a gente pode explorar muito, muito amanhã a dificuldade que ele terá justamente de colocar em prática esses macro temas, porque muitos deles não encontram respaldo no Congresso. Então, quando ele fala, por exemplo, taxar grandes fortunas, aumentar o imposto
sobre lucros e dividendos. Isso já é uma coisa que está proposta, até já foi aprovado pela Câmara, né? De taxar lucros e dividendos em 15%, está parada essa proposta no Senado. Dá conta de uma reforma tributária. Ele propõe plebiscitos. Agora, plebiscitos sobre quais temas, né? Seria viável? O Brasil não tem exatamente uma tradição em fazer plebiscitos, não é uma coisa frequente, a qual a nossa população esteja acostumada. A gente tem uma configuração muito clara de Congresso. Hoje o presidente da Câmara tem um poder imenso, a gente tem um Congresso de centro-direita, direita. Em entrevista semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que provavelmente essa configuração do Congresso se manterá na próxima legislatura. E é claro que ele é o favorito para assumir a presidência da Câmara. Os candidatos também falam muito em acabar com o orçamento secreto, né? Os candidatos que não o presidente Bolsonaro. Também dificilmente isso prosperará, porque os deputados, principalmente agora os que são governistas, vivem num mundo encantado, num paraíso. Eles têm acesso a muito mais recursos, a cada vez mais recursos do que tinham antes, sem precisar bater a porta dos ministérios, ficar tomando um chá de cadeira de cada ministro para poder vender a sua pauta ou vender a sua proposta de melhoria no reduto eleitoral. Hoje eles têm um acesso facilitado ao presidente da Câmara ou então ao relator do orçamento e podem fazer jus ali ao seu quinhão daquele orçamento. São todas questões em aberto que dificultam a governabilidade de qualquer presidente que seja eleito. É uma configuração muito específica. Tenho para mim que qualquer governante que for eleito terá dificuldade, porque a gente tem um Congresso muito empoderado, quase que um semipresidencialismo na prática, certamente um semipresidencialismo quando a questão é orçamento e uma política ali cheia de arestas a aparar. Apesar da experiência do Ciro Gomes, isso não seria diferente no eventual governo dele. Agora, Roberto Mota, Ciro Gomes ontem, durante a sabatina do Jornal Nacional da TV Globo, também sinalizou e falou em medidas que tomaria para atender os mais pobres. Ele falou sobre o projeto de renda mínima, R$1.000 por mês para famílias carentes e também falou da lei anti-ganância. Você lê e entende que são medidas factíveis, caso ele seja eleito, ou você entende que são propostas, digamos, eleitoreiras? Daniel, eu não vou antecipar aqui perguntas e colocações que eu vou fazer amanhã ao próprio Ciro. Então, eu prefiro fazer o seguinte comentário. A melhor medida para ajudar os pobres sempre foi facilitar a geração de riqueza. A esquerda tem uma obsessão com a distribuição de riqueza, mas se não tiver alguém gerando riqueza, não haverá riqueza para ser distribuída. Nós assistimos aqui do lado um dos países que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, a Venezuela, ser colocada na beira do precipício, porque o controle do país foi tomado por pessoas com esta mentalidade. Então, acho que foi o Ronald Reagan que disse, né, o melhor programa social que existe é um bom emprego. Na minha experiência, eu já andei por esse Brasil inteiro, converso todos os dias com gente de todas as profissões, de todas as situações pessoais. O que a maioria dessas pessoas quer é uma oportunidade de ter um bom emprego, de trabalhar, de ganhar um salário que permita que elas sejam independentes. Nenhum brasileiro sonha em passar a vida dependendo de uma mesadinha. Essa mesadinha você pode chamar do jeito que quiser, pode chamar essa mesadinha de renda mínima. Isso não tira o caráter de dependência dessa relação. O que o brasileiro quer é ganhar o sustento com o suor do seu rosto. Ele mesmo escolher o médico onde ele vai, ele mesmo escolher a escola onde ele vai botar os seus filhos, ter dinheiro para ir para o trabalho do jeito que ele quiser, de ônibus, de trem, de táxi, de metrô. Ele não quer depender da tutela de políticos.